E o governo Lula, que agora no final de janeiro de 2025 vai aumentar 2 vezes os combustíveis até o dia 1º de fevereiro de 2025. Duvida? Então leia essa matéria e depois assista o vídeo até o final que eu vou te mostrar uma outra forma que vai acontecendo que vai aumentar o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Primeiro é o ICMS. Ah, mas o ICMS é um imposto estadual, não tem nada a ver com Lula. Não teria nada a ver com Lula, exceto se o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é composto pelos secretários estaduais da Fazenda, mas presidido pelo Haddad, não tivesse determinado um aumento escalonado do ICMS dos combustíveis, que vai ter agora mais um aumento dia 1º de fevereiro. Ou seja, em 1º de fevereiro sobe os combustíveis no Brasil por aumento de impostos. Mas, como se isso não bastasse, nós temos também o quê? O reajuste na tabela dos combustíveis da Petrobras, que já foi anunciado para o Lula e que, vai entubar todos os brasileiros. Vamos assistir agora essa matéria aqui da Jovem Pan, que explica mais em detalhes essa operação. Eu quero contar para vocês também que o presidente Lula se reuniu com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e foi avisado que o diesel deve ter aumento nos próximos dias por conta do dólar. O presidente Lula foi avisado pela presidente da Petrobras que o diesel vai ter aumento por conta do dólar. Soma-se a isso o ICMS que vai reajustar agora, dia 1º de fevereiro, e nós teremos os combustíveis nas alturas. Lembrando que o ICMS aumentou também para a gasolina e eles não estão falando aqui sobre o reajuste da gasolina, mas já é preocupante o suficiente. A pergunta que eu faço é, e os caminhoneiros vão fazer o quê? Será que vão conseguir continuar rodando nas margens apertadas com o aumento dos combustíveis? E aquele frete que já foi calculado com base nos combustíveis que nós tínhamos até agora, final de janeiro, será que vai ser coberto agora pelo aumento do diesel aqui no Brasil? Esse governo está prestes a cair e não consegue manter a economia em dia. Isso fez com que o dólar subisse e a defasagem do preço dos combustíveis aqui no Brasil acabasse se refletindo de modo a impactar a Petrobras, causa do motivo do aumento dos combustíveis que está se avizinhando agora em fevereiro de 2025. Anelli, ou seja, não daria mais para segurar. Como é que fica a questão do diesel e também da gasolina? Fala aí. Diesel e gasolina vão aumentar, vocês acabaram de escutar. Pois é, Evandro, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse ao presidente Lula que sim, vai ser preciso fazer um reajuste do preço do litro do diesel e isso acaba impactando diretamente os transportes, consequentemente os fretes, já que o modal rodoviário acaba sendo o principal para transporte de bens e também mercadorias aqui no Brasil. Ele não falou também da inflação que vai ser pressionada, porque o que acontece? Como os combustíveis são utilizados pelo maquinário para produzir alimentação, pelos caminhões para transportar os insumos, pelos carros para fazer aquele transporte nas cidades para os restaurantes, mercados. Isso vai acabar impactando a inflação dos alimentos, que tu que compra alimento no Brasil sabe o quanto está impactando. Então, sabemos que o governo Lula, que prometeu abrasileirar, ou seja, fazer com que os combustíveis fossem cobrados em reais, entre aspas, não está cumprindo a promessa. Porque o dólar se valorizou muito nos últimos meses e isso está impactando no real aqui no Brasil, aumentando o preço dos combustíveis. Eu fico me perguntando, as pessoas que trabalham com Uber, com moto, com caminhão, com ônibus, com van, com frete, estão satisfeitos com o governo Lula? Isso é um absurdo e vai impactar toda a cadeia produtiva, inclusive na questão da inflação. E foi feito então esse anúncio para o presidente Lula de que o reajuste do preço do litro do diesel deve ficar em torno de 20 centavos. 20 centavos na refinaria. Mais os impostos que vão passar a incidir agora dia 1º de fevereiro. Mais a margem do transportador, da questão do posto e coisa nesse sentido. Cara, pode contar. O preço do dia para a noite vai chegar aí a cerca aí de, sei lá, 50 a 60 centavos na bomba a diferença. Isso é um absurdo. Fico me perguntando, queriam tirar o Bolsonaro por conta da economia. Fico me perguntando, e aí, Lula, o que tu vai fazer para resolver a economia e colocar comida no prato do brasileiro?
O anúncio oficial desse reajuste deve ser feito já nessa quarta-feira, quando o Conselho de Administração da Petrobras se reúne e, a partir daí, então, acaba tomando esse tipo de decisão que gera preocupação no governo federal, justamente por conta, então, da pressão sobre a inflação que o diesel acaba causando, uma vez que, como eu disse, o modal rodoviário acaba sendo o predominante aqui no país. E eu fico te perguntando o seguinte, ó, não era eles que falavam que o Bolsonaro não controlava os combustíveis porque tinha que ir lá e ter um presidente de verdade para resolver o problema? Por que o Lula não resolve o problema agora? Será que agora a narrativa não consegue sustentar porque eles estão no governo e não conseguem colocar a culpa em ninguém? Falam que a Michele participou do golpe, que o Eduardo Bolsonaro participou do golpe, que o Bolsonaro participou do golpe, que a culpa é a senhora que foi lá e escreveu besteira na frente da justiça. Mas a culpa nunca é do Lula. Inclusive, recentemente, a Natuza Neri estava falando que o governo até agora tem uma autoestima. E, enquanto isso não se reflete na realidade que as pessoas estão vendo, o governo continua errando. O problema é que quando o governo erra, quem paga é tu, cidadão. E eles, fazendo com gastos desproporcionais do governo federal, acabam sim gerando a inflação. Lula já está falando em convidar os donos do supermercado para conversar sobre a questão da inflação no Brasil. Estão tentando terceirizar a responsabilidade daquilo que é culpa do governo. O governo imprimir dinheiro, gastar dinheiro, pegar dinheiro a juro e não reduzir os custos é a causa da inflação. E se eles não atacarem o problema que eles causaram, nós todos continuamos pagando. E ele quer tentar terceirizar essa responsabilidade. Falando que a culpa é do Trump, falando que a culpa é do Bolsonaro, falando que a culpa é do fascista, do dono do supermercadinho. Falaram também que a culpa da sonegação era do pasteleiro, com aquele episódio do monitoramento do Pix. E agora estão querendo falar que a culpa do aumento do diesel, com certeza, é problema dos especuladores. É um absurdo o que estão fazendo com o Brasil. Eu espero que a população brasileira saia às ruas agora, a partir de março, para derrubar o descondenado. Por outro lado, tem em relação também à política tributária aqui do país, por decisão do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária aqui do país, vai determinar no próximo sábado um reajuste no ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Bens e Serviços, imposto estadual, que incide sobre a gasolina e também sobre o diesel, e esse reajuste deve acabar provocando um aumento de cerca de 10 centavos na gasolina e de cerca de 6 centavos no diesel. Tudo isso, mais uma vez, pressionando também a inflação e o próprio governo federal, que vê com preocupação a alta do preço dos alimentos. E ele não deixou claro, mas vão ser 2 aumentos. É o aumento de impostos do ICMS trazido pelo CONFAZ e o aumento na tabela da Petrobras com relação à questão do preço dos combustíveis. É um absurdo que nós estamos passando, mas não se preocupe. É exatamente para isso aqui que nós estamos pagando imposto. Para que a nossa esbanja primeira-dama possa comprar sofá para o Palácio da Alvorada, possa fazer viagens internacionais, o Janja Palusa, e comprar um avião para poder viajar representando, entre aspas, o Brasil. Ela é uma deslumbrada que está levando o Brasil, juntamente com o Lula e o governo do PT, para desastre econômico. Não te esquece, eu sou o Jesse Sangai, Direito de Verdade, segue a página, curte o vídeo e não te esquece também de assistir um desses 2 vídeos que eu estou te indicando aqui, porque falam sobre política e eu tenho certeza que você vai gostar. Tamo junto.